Maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esta comunicação, mas vamos dar início ao treinamento sobre o social selling, de uma tal maneira que nós estruturamos que nem curso pago você vai encontrar algo tão bem esmiuçado, tão bem explicativo como você vai ter hoje, não é? Então, até apresentando para você, tudo que eu vou falar é retirado deste livro aqui, né, que você pode até ver aqui em cima, né, não sei se vai aparecer para você, um livro que eu paguei R$ 50 aí num sebo, há 3 anos atrás, e consequentemente mudou muito meu jogo. Não é um livro muito barato, mas eu aconselho demais que de fato você tenha essa comunicação aí com você fácil, que de fato a gente vai estar mostrando hoje todos os princípios para você, todos os recursos, mas eu acho importante que você leia o livro e se aprofunde mais a respeito do tema, tá bom? Aqui especificamente vai para os profissionais da área da saúde, mas o Speak Selling ele deve ser aplicado, é um modelo para ser aplicado em qualquer tipo de venda, em qualquer tipo de atendimento de fato, não é? Mas uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês, pessoal, é que muitas vezes a gente tem esse receio, esse medo de dizer que a gente vende alguma coisa, especialmente o pessoal da área médica, mas eu não vendo nada para ninguém, não é? E de fato, quando a gente está fazendo ali um primeiro atendimento, uma abordagem, a gente já começou ali uma venda. Eu concordo com o que Jordan Belfort fala. Geralmente a pessoa ela não compra de você por três motivos. Ela não tem confiança em você, ela não tem confiança no seu produto e ela não tem confiança na sua empresa. Então, eu acredito que o spin selling ele consiga quebrar todas essas barreiras com que façam com que efetivamente a pessoa ela esteja mais pronta, esteja mais preparada para, enfim, comprar de você. Lembre-se daquilo que eu sempre digo, vendas é uma arte, você está aprendendo. E, naturalmente, que o melhor remédio para a ansiedade, não é? É o pensamento a longo prazo. Quando você entende que, poxa, eu estou no processo, eu estou aprendendo, eu estou vendo como as coisas estão se encaixando, naturalmente vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil a sua jornada. Eu tenho aí 15 anos de vendas e estou aprendendo todos os dias sobre esse tema tão importante, tá? E como a gente costuma fazer, pessoal, vou abrir a minha tela aqui, compartilhar com vocês um mapa mental, não é? Para ficar mais demonstrativo, mais intuitivo aqui, a gente conversando um pouquinho sobre todos esses temas, não é? Muito bem, show de bola. Deixa eu só tirar essa tela aqui, maravilha. E aí fica mais fácil para a gente poder conversar. Deixa eu colocar em modo aqui de apresentação. Então, dentro aqui do Social Selling, pessoal, nós vamos trabalhar hoje o que é, como utilizar, situação, problema, implicação, necessidade, que são os 4 pontos do Spin Selling. Eu estou falando Social Selling, mas é Spin Selling, né? E a conclusão, tá bom, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês e a gente trabalhar aqui em cima dos dois primeiros, tá bom? Muito bem. Primeiro, o que é e como utilizar o spin selling na prática. Primeiramente, pessoal, trata-se aqui de uma técnica desenvolvida em 12 anos de estudo. Então, ou seja, o nome já diz, foi criado por meio de estudo, não foi uma coisa tirada da cabeça do autor. Não é? Então, de fato, o que consiste esses estudos, não é? Tirar o foco do preço e a entrega do real valor. Porque o que acontece? Um primeiro ponto que eu acho muito bacana, que você que está assistindo esse vídeo, eu acredito que o fato para você de maior desafio é: tenho contratado uma assessoria de marketing, porém estou com dificuldade de poder fazer a conversão dessas pessoas. Às vezes até a minha própria empresa, até a Tigre Branco, você está com dificuldade hoje de poder fazer essa conversão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela acredita que ela já sabe quem é você, o que você faz, aonde você está, e ela só precisa do valor, né? E aí é onde só precisa do preço, é onde a gente vai entregar o real valor. Então,
negociações baseadas, né, no que você me entrega e quanto custa, é tirar um pouco esses focos. E o objetivo é criar vendas consultivas, não é? Como você vai falar de preço se ainda não sabe o que o paciente tem? Então essa é uma pergunta importante a ser feita. Eu não sei o que, é que a pessoa do outro lado de fato está precisando, qual é o problema real que ela tem, não é? Então, qual que é a maior dor hoje que nós vemos dentro do mercado da saúde? São dois pontos importantes. Primeiro, o posso cobrar quando eu quiser na indicação, e o outro ponto, o marketing, eu tenho que fazer a primeira consulta gratuita. A gente sempre esbarra muito na nossa assessoria nesses dois pontos. Poxa, mas a indicação, a pessoa vem, eu cobro quanto quer, tudo certo, mas por quê? Porque você já tem uma prova social, você já tem alguém que efetivamente falou bem de você ali atrás. Então isso, pessoal, é fundamental. Agora, quando a gente trabalha, né, sobre essa lógica do marketing, não é? Nós temos essa primeira questão que é como o mercado ele manda, né? Nós temos que fazer esse trabalho efetivo de poder fazer uma consulta grátis para que a pessoa ela compareça, ou uma avaliação, não é? Dizendo o melhor aí do português para vocês, tá? Muito bem. Só retomando aqui, estava só olhando se estava gravando aí direitinho, né? Muito bem, deixa eu aumentar aqui novamente. E aí, pessoal, vamos já falar um pouco sobre como que eu posso utilizar, não é, me utilizar aqui do spin selling, né? Estou falando social selling toda hora, mas é o spin selling, né? Então, antes de fazer uma oferta, o cliente precisa me ver como um especialista. Então, antes de qualquer parte de eu falar de oferta, ou seja, passar preço, passar pacote, não importa. Primeiro, ele tem que me ver como um especialista. E como que, de fato, eu vou conseguir esses pontos, pessoal? Fazendo muitas e muitas perguntas e não afirmações. Eu entendo que quando a gente está no momento de fazer um fechamento com o cliente, a gente tem a ansiedade de mostrar o quanto a gente é bom. Mas, de fato, não é isso, pessoal, que vai mudar o nosso jogo. O que vai mudar, de fato, é a gente fazer muitas perguntas e entender muito o que essa pessoa, de fato, precisa, não é? E aí, só depois eu faço a oferta. Porque, se bem aplicado, como a parte 2 aqui a gente acompanha, a gente fecha sem saber o preço, não é? Por quê? Com as respostas do cliente na mesa, eu vou jogar isso contra ele, não é? Contra ele mesmo. Então, ou seja, munido de várias informações, eu vou fazer novas perguntas que o cliente ele vai refletir para fazer um fechamento contigo. Eu quero. Quanto custa? Essa é a resposta que nós temos que buscar aqui do nosso paciente, tá certo, pessoal? E tudo isso nós vamos aprender aqui com a técnica do spin selling. E aí nós chegamos aí aos pontos do SPIN do spin, tá? Situação, pessoal. Primeiramente, nós temos aqui o que você está sentindo, qual a sua queixa principal, onde dói, por que dói. Eu preciso entender de fato por que a pessoa ela está fazendo aquele contato comigo naquele momento. Ninguém acorda e pensa, hoje tenho 2 horas de almoço, vou no físio, né? Isso não acontece. Ou dito e feito, hoje vou fazer um clareamento dental, né? Tenho ali 2 horas de almoço. Não acontece, pessoal. Então, a pessoa, de fato, por ela ter te procurado na internet, é porque realmente ela está precisando ali do seu serviço. Não é? Então, você tem que sempre ter isso em mente. A pessoa me procurou porque de fato ela precisa. Agora eu preciso entender o que ela está sentindo, qual é a queixa, onde dói, por que dói. Tiago, a pessoa não me responde, a pessoa não está dando sequência. Aí você volta lá para o treinamento de vendas 1, reassiste. Aqui a gente já está no momento que a gente já abriu a conversa ou que a pessoa já está presente no consultório, tá certo? O paciente tem uma dor, seja física ou emocional, sempre, porque ele fez o contato ali contigo. Tá certo? Então, primeiro, eu preciso investigar a situação. As perguntas são exatamente para isso, para que eu possa investigar, entenda profundamente a situação. Eu não sei se vocês vão lembrar, não é? Eu acredito que grande parte das pessoas que estão nesse vídeo passaram no momento de vendas comigo. E eu sempre gosto de utilizar a pergunta. Para saber se de fato eu posso te ajudar, preciso fazer algumas perguntas, tudo bem?
Não é? Por quê? Porque, de fato, se eu não puder ajudar, se às vezes a pessoa não quer um serviço que eu tenho à disposição de entregar, eu não dou sequência na conversa. E às vezes você está ali, né, passando preço e passando solução, sendo que de fato nem é aquilo que o paciente de fato precisa, tá? O P do problema, pessoal, por mais óbvio que seja para você, você não é para o paciente. Então, por mais óbvio que tudo aquilo que você está passando, tudo que você está perguntando é óbvio para você como especialista, não vai ser para o seu paciente, não é? Por quê? Porque ele não tem o entendimento técnico que você tem. Então você que tem que passar, mas muito além de passar mostrando que você é bom, de fato você tem que passar para ele ali toda uma questão de autoridade. Faça ele refletir, faça perguntas que vá fazer com que ele reflita. O que vai acontecer se você continuar com este problema? Não é? Então eu fiz várias perguntas sobre a dor para poder investigar, e aí por fim, poxa, o que, que pode acontecer com você se você continuar com essa dor, não é? E aí você me devolve, você tá louco, Thiago, se eu fizer um monte de pergunta, minha consulta vai demorar demais. Faça o teste e me passe o Pix depois, não é? Você pode ter certeza que as suas consultas, suas conversas no WhatsApp, as suas ligações serão muito mais curtas se você de fato utilizar essa metodologia. É a metodologia que a Tigre Branco utiliza. Quando a gente fala de saúde, pessoal, precisa ser uma venda consultiva. Eu preciso de fato me colocar do lado do meu paciente. O lead não é qualificado, as pessoas só querem saber de preço. É aquilo que eu sempre comento com os nossos clientes dentro dos grupos de WhatsApp. Você precisa fazer a qualificação desse lead, não é? E como que eu qualifico? Por meio das perguntas, por meio de entender o porquê, o que, que de fato ele precisa, não é mesmo? Na realidade, o lead ainda não tem nível de consciência que você tem como profissional. Então, por isso que eu vou me aprofundar nas perguntas para ajudar essa pessoa a refletir e naturalmente falar, poxa, eu preciso resolver esse problema agora, eu não posso deixar isso para depois. Então, em um momento que ele estava ali de pesquisa, você já traz isso de fato a valores presentes, não é? E não deixar isso para depois, tá certo? Só tentando pegar aqui, pessoal, para a gente partir para o próximo, que é a implicação, que eu digo que talvez é o coração disso daqui. Vou pensar, e aí você devolve para ele. Você vai continuar com a dor? Você não já tentou outros meios para se livrar? Você não já gastou muito dinheiro com isso? Entende, pessoal? Então, esse ponto é fundamental, pessoal. Fundamental, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria muito de deixar muito claro para vocês. Vocês precisam, de fato, implicar com a pessoa várias vezes, mostrar para ela que, genuinamente, você está interessado ali com a situação que ela está passando ali naquele momento, não é? E ajudar ele a entender o que pode acontecer se ele continuar com aquele problema ali, não é? E esse ponto aqui, pessoal, é fundamental, eu vou até passar ele em negrito aqui, para ficar algo muito forte para você. Traga provas sociais, mostre para ele vídeo de depoimento durante a conversa. Se você ainda está numa fase de WhatsApp, percebe que a pessoa, ela de fato não está fechando, não por um problema financeiro, mas por uma questão de confiança mesmo, como nós falamos lá no início. Traga provas sociais, mostre depoimentos, mostre que de fato você é bom, mostre que você quer ajudá-lo a resolver o problema, não é? Você sabe disso, a Tigre Branco gosta muito de trabalhar com a questão dos vídeos de depoimento. Inclusive, eu peço para vocês muitas vezes o vídeo de depoimento. Para quê? Para que quem não nos conhece saiba que a nossa metodologia, que o sistema híbrido de vendas, de fato, ele funciona. Então, é a mesma coisa. Olha, quero mostrar um depoimento aqui da Maria, que já passou aqui com a gente e teve resultados fantásticos se utilizando disso, tá? Vamos para a parte, pessoal, da necessidade. Se depender somente de você resolver esse problema, quando você faria isso? Não é? A pessoa te jogou uma objeção, e aí nós vamos entender quando
ela vai resolver. Porque, às vezes, é uma coisa que não está incomodando nesse momento. Tiago, eu não tenho ali uma clínica de fisioterapia, de fato, é um estudo de Pilates. Então, a pessoa está num momento ali que ela está pesquisando preços. Então, quando você quer começar, de fato, o Pilates, né? Para quando seria? Qual seria o mundo ideal para você? Você topa fazer a primeira sessão hoje? Você topa fazer uma aula experimental com a gente para você poder conhecer como funciona a nossa metodologia? Desafie o paciente, não é? Mas quanto custa, não é? A pessoa, naturalmente, ela vai te perguntar isso. Poxa, se o preço não fosse um problema, podemos começar hoje? Por quê? O que, que você está fazendo aqui? Você está forçando essa pessoa a te falar se o momento dela de compra é agora, né? Existem outras técnicas de vendas utilizadas no mercado que a gente vai estar conversando posteriormente nesse mesmo formato. Mas eu queria muito que você tivesse essa consciência, não é? De trazer isso para a pessoa muito claro para você, porque às vezes você está ali perdendo tempo e a pessoa de fato não está nem no momento de compra ainda. Vamos sair daqui hoje sem esse problema? Mais uma pergunta interessante. E aí, por fim, pessoal, se não resolver, você não precisa pagar. É uma técnica que eu já passei para alguns de vocês. Nós temos aqui um cliente nosso que ele se utiliza muito disso. Falar, olha, nossa avaliação ela tem um custo, né? O custo é de tanto. Só que, de fato, eu entendo que eu preciso te avaliar, não é? Eu preciso saber, de fato, se o que você precisa é a osteopatia, por exemplo, nesse momento. Então, gostaria que você comparecesse, nós vamos fazer uma avaliação. Se você não gostar, se você não quiser fechar o tratamento, você não precisa pagar absolutamente nada. Porque é aquilo que eu sempre falo, quando a pessoa ela comparece, a taxa de fechamento ela já aumentou para 90%. Porque ela ali com você, ela vai estar conversando, vai estar conhecendo você como profissional, vai estar vendo a sua clínica, vai estar vendo o seu consultório, vai estar vendo você, vai estar vendo que você é uma pessoa séria e que, por fim, você está se desafiando. Pô, o cara é bom, não é? Então o cara é bom, né? Esse é o pensamento, não é? Então, se de fato eu acabei de uma forma ou outra não dando essa sequência, né, significa que de fato eu não confio, né, no meu próprio serviço. Então, por isso a importância de você trabalhar com isso. Tá bom, pessoal? Então, são essas as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. É trabalhoso fazer isso. Por isso que eu trago aqui a conclusão para você de que tudo trata-se de confiança. Tudo na vida, pessoal, trata-se de confiança. Você está lidando com alguém que de fato ainda não te conhece. Por melhor que você seja, mas de fato ainda essa pessoa não te conhece. Um treinamento de vendas 4, a gente fala aqui no maldito social selling, né, que eu falei tantas vezes aqui. Porque o social selling nada mais é que a pessoa ela se engaje com você nas redes e depois você tenta fazer o atendimento e venda. Não é? Isso funciona muito para clínicas de estética, por exemplo. Se você é um esteticista, fundamental que você aplique essa estratégia. Se você tem um curso, uma mentoria, fundamental que você se utilize disso também. Então, de fato, pessoal, você tem que lidar muito fortemente com essa questão, né, de tratar a questão da confiança. Quanto mais essa pessoa conversa com você, quanto mais ela se engajar com você, mais essa pessoa vai estar pronta para comprar de você, tá? Ainda mais outros serviços, a gente fala questão de fertilidade, nessas coisas que você vai pôr a mão na pessoa ali, né, vai estar recomendando, passando experiência sua própria. Quem garante que a experiência que você está passando é real? Entende? É isso que passa na cabeça ali do paciente. Então, você não vendeu nada, mas fez o paciente refletir sobre uma própria necessidade dele. Entende? Então, foi uma venda, pessoal, totalmente consultiva. Se ele não fechar com você naquele momento, você pode ter certeza que vai refletir. E eu garanto que quem não tem acesso a isso aqui no Brasil, não faz dessa forma, está perdendo oportunidade. Então, olha a vantagem estratégica que você está tendo hoje dentro da sua cidade, não é? Então, muito mais fácil, muito mais difícil é a primeira venda.
muito mais simples as próximas, pessoal. Por quê, tá? Por que que eu tenho esse pensamento, tá? Porque da seguinte forma, é muito difícil você trazer ali de fato uma pessoa que não te conhece para dentro do seu consultório. Você tem que pensar que essa pessoa ela pode voltar outras vezes, que ela vai recomendar o serviço para outras pessoas também. Então, fundamental, pessoal, que você tenha esse atendimento de pensar, poxa, eu preciso fazer esse cara, essa mulher vir até aqui, ela precisa me conhecer, ela precisa se engajar comigo, porque se isso acontecer, eu vou fechar e posteriormente nós vamos ter outros e outros serviços com essa pessoa. Entende? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para passar sobre a técnica do spin selling. Eu tenho certeza que isso vai mudar o seu jogo, mas entenda, não é da noite para o dia, não é? Tenha uma mente de poder criar já toda a situação de uma forma estruturada, num papel, num Excel, num Word, antes do atendimento. Todo tipo de pergunta, fala, puxa, quais são as perguntas que eu vou usar para a parte de buscar ali a situação? Quais são as de necessidade? Quais são as do problema? Já fazer isso estruturado, para quando você e seu time fizer o atendimento, isso já está pronto. Chega uma hora que você nem precisa mais de script nenhum, porque já está eternizado dentro de você. Tá certo, pessoal? Então, no próximo encontro, eu quero trazer para vocês uma análise de calminha, utilizando o spin selling, porque nós fazemos isso. Entende? Claro, vou precisar de autorização ali do lead para poder trazer isso para vocês, mas quero, de fato, trazer ali uma parte de treinamento nesse sentido, analisando como eu faço, mas não se paralise. Enquanto isso não está pronto, né, isso não é tão simples, né, não é, fritar um ovo, né, preciso de fato conversar com as pessoas e fazer o vídeo ali, passando na televisão e fazendo um comentário, mas de fato, eu acredito que já o que você tem em mãos vai ajudar a mudar muito o seu jogo. Muito obrigado, obrigado pelo tempo de você aqui, boas vendas para todos nós. Forte abraço.